proíbe a saída temporária de presos, aprovada já pelo Congresso Nacional, depois vetada em partes pelo presidente Lula, e como nós trouxemos há pouco, o Congresso derrubou com um placar elástico o veto do presidente da República a respeito desse tema. Nós vamos conversar com o pai dessa criança. Preciso dar nome aos bois aqui. Quem lutou muito por isso foi o deputado federal Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo e está ao vivo conosco para falar mais sobre o que acontece daqui para frente com a aprovação dessa legislação. É claro que todos querem saber se a vigência é imediata, se São Paulo já está preparado aí para qualquer tipo de movimentação dentro do sistema penitenciário. Qual é a expectativa que nós temos daqui para frente, secretário? Obrigado mais uma vez por atender aqui o Jornal Gente. Eu que agradeço, Pedro. Prazer falar com vocês. Primeiro dizer que eu estou pessoalmente muito feliz, mas acho que é um dia feliz para o povo brasileiro, o povo que prioriza as vítimas, o povo que pensa na sociedade, o povo que quer acabar com a impunidade no nosso país, que quer entregar uma legislação que faça com que aquele que comete qualquer tipo de delito pague por ele. Então, é um primeiro importante passo, um processo de retomada aí, no combate à impunidade, que infelizmente, ao longo de tantos e tantos anos, o Congresso Nacional só produziu legislações para beneficiar criminosos, só pensando na ressocialização dos criminosos que cometem delitos, esquecendo de quem sofre com aqueles que cometem os crimes, as vítimas e a nossa sociedade. Então, estou muito feliz por isso. É claro que tem algumas consequências, né? Uma expectativa. O nosso sistema prisional aqui está preparado, né? Uma outra secretaria, Secretaria de Administração Penitenciária, mas o sistema penitenciário está preparado para absorver essa nova legislação, o vigor da nova legislação. Só em São Paulo são cerca de 35 mil criminosos que são liberados em cada uma das 5 saídas temporárias que ocorrem em todos os anos, né? São 5 por ano, que eles ficavam 7 dias livres ininterruptamente para não tendo que retornar para os presídios. Então, eu vejo isso com uma excelente iniciativa e talvez uma das melhores legislações aí no sentido de combater a impunidade dos últimos anos do Brasil. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pela vitória da sua, é uma luta sua, né, no Poder Legislativo, quando esteve lá. O senhor teme algum tipo de tapetão? Porque, assim, o governo atual tem dificuldades de aprovar, aliás, tomou uma surra ontem generalizada no Congresso Nacional com derrubada de vetos. Mas tem os aliados do Supremo Tribunal Federal, né? O senhor teme algum tipo de judicialização dessa decisão? Eu creio que até seja um caminho natural, infelizmente, né? Porque a esquerda no Brasil tem esse costume, né? Democraticamente eles perdem no voto e não sabem perder. É igual aquela criança que está estando agora no governo federal, né? É o dono da bola. Aí ele perdeu, ele pega a bola e vai embora para casa. Então a gente até imagina que possa haver algum tipo de judicialização, mas nós estamos preparados para contestar, que a gente espera que a gente seja chamado para isso, né? E aí, nesse sentido, a importância do governador Tarcísio de Freitas é gigantesca, porque ele é muito respeitado na Suprema Corte, tem um trânsito muito bom lá no STF, e havendo judicialização, a gente vai fazer o que a gente sempre faz aqui, política pública baseada em evidência, e as evidências comprovam, mostram que a saída temporária de preso só beneficia criminoso e coloca em risco a sociedade. Haja vista que em toda saída os indicadores criminais aumentam, são inúmeros casos de crimes graves que acontecem praticados por criminosos que são beneficiados pelas saídas temporárias, fora um número gigantesco, são milhares e milhares de criminosos que saem do sistema prisional e não retornam. Então, havendo judicialização, a gente espera ser chamado para esse debate e a gente possa apresentar as evidências que comprovam que o projeto de lei e a lei agora aprovada e veto derrubado é um benefício para a sociedade. Agora, estranho é que em nenhum momento contestaram a constitucionalidade durante a tramitação da lei, nem na Câmara, nem no Senado, que foram aprovadas em ambas as CCJs, né, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, no meu ponto de vista, não cabe sequer uma contestação, porque quem tem legitimidade para elaborar a lei e analisar a constitucionalidade, isso já foi feito nas duas casas, isso sequer foi levado aí para o debate.
Secretário, um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente. A gente que já conversou sobre vários assuntos relativos à segurança pública e esse é uma bandeira pessoal aí do senhor. Então eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência como é que vai funcionar isso na prática. O senhor falou muito de judicialização, espero que me chamem para esse debate, mas assim, eu queria saber nas ruas, para a população, como é que vai funcionar isso? Legal, Sônia, prazer falar com você. A Sônia que é amiga desde a época que eu era porta-voz do Corpo de Bombeiros. Pegamos aquele Largo do Paissandu com aquele desabamento, não, secretário? Do edifício Wilton Paes de Souza. Olha, o projeto, e agora a lei aprovada, ela prevê alguns pontos importantes. O primeiro deles, aqueles saidões nos feriados, que são 5 oportunidades que os criminosos ficam 7 dias liberados, sob o pretexto aí da ressocialização e retorno para o convívio social, eles acabaram de uma vez por todas, e era justamente esse tema que era o coração, a alma do projeto, que o presidente da República tinha vetado. Segundo ponto de extrema relevância desse projeto, que foi pouco comentado, o programa de vocês foi um dos poucos que falou sobre isso, a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime de cumprimento de pena, tirando do juridiquês e explicando para a população. O que é isso? Nós temos 3 regimes de cumprimento de pena, basicamente. Regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto, que na verdade acaba não cumprindo pena nenhuma. Mas para progressão de regime, para que o criminoso que cumpre pena saia do regime fechado e progrida para o regime semiaberto, ele só precisava ter bom comportamento até essa legislação ser aprovada. Agora, existe a obrigatoriedade do exame criminológico, que não vai analisar única e exclusivamente o bom comportamento. É uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, que vão analisar se, além de bom comportamento, ele ainda as questões psicológicas, psiquiátricas desse indivíduo não oferecem risco para a sociedade. Isso é muito importante, porque o criminoso líder de organização criminosa, via de regra, ele possui excelente comportamento no sistema prisional, que não se envolve em nenhum problema. E aí analisa também o grau de periculosidade desse criminoso, se ele pode ou não retornar para o convívio social e progredir de regime. Então, acabam os saidões, retorno obrigatório de exame criminológico, e o terceiro importante ponto, amplia a possibilidade, dentro do ordenamento jurídico, da monitoração eletrônica por tornozeleira. Por que isso? Porque hoje a tornozeleira eletrônica é utilizada para o preso do regime semiaberto em saída temporária. Se a gente extinguir a saída temporária, o que eu estou querendo, no final das contas? É usar a tornozeleira eletrônica para esses criminosos que estão no regime aberto de cumprimento de pena. Então, ele fechado, semiaberto, está no regime aberto. E por que eu falo isso? Estado de São Paulo, 198 mil criminosos cumprindo pena, no regime fechado, 35 mil, no regime semiaberto. E no regime aberto de cumprimento de pena, já chegamos a ter mais de 350 mil. E o Estado não consegue fiscalizar, não tem nenhum controle sobre esses indivíduos. Então, qual que é o nosso objetivo? Usar a tornozeleira eletrônica nos criminosos de mais alta periculosidade, nos criminosos que são de facções criminosas, como nós já estamos fazendo aqui, só que aí celebramos o acordo de cooperação com o Poder Judiciário. Tornozeleira eletrônica nos agressores de violência contra a mulher, e já foram mais de 200 indivíduos tornozelados, 23 deles se aproximaram da residência das vítimas. O alerta foi enviado para o Copom e a Polícia Militar evitou que talvez até que 23 feminicídios ocorressem. Então, acabam os saidões, exame criminológico obrigatório para qualquer progressão de regime e amplia a possibilidade de monitoramento eletrônico por tornozeleira para o regime aberto. Secretário, Guilherme Macalossi aqui. Deixa eu lhe perguntar sobre um aspecto que me parece foi muito discutido ao longo de toda a tramitação da proposta, do fim da saidinha. Os críticos da matéria apontavam como uma das consequências gravosas a possibilidade de o sistema prisional sofrer uma pressão adicional por conta da movimentação das facções criminosas, cujo objetivo, obviamente, é garantir as suas próprias condições, inclusive políticas, dentro do sistema penitenciário brasileiro, de modo que isso poderia ser visto como uma forma de elas exercerem pressão e até conflagrarem o sistema prisional. E daí eu pergunto, o senhor como secretário deve estar, através do setor de inteligência, monitorando essas atividades e eu pergunto, há algum risco após o fim dessa discussão dentro do Congresso e o fim
da saidinha, alguma consequência prática, no caso, em termos de mobilização, protesto, até mesmo algum tipo de ação específica, criminosa, dentro do sistema prisional? Guilherme, excelente pergunta, mas aí são 2 pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, o preparo, eu posso falar aqui em São Paulo, em que pese ser outra secretaria, né, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, mas o preparo e a evolução dos policiais penais ao longo de muitos e muitos anos. Antigamente é só a gente lembrar que casos de revista, rebelião em presídios, o policiamento de choque era acionado para fazer revistas e contenções. Hoje em dia, a Polícia Penal tem grupos especializados que fazem esse tipo de atuação, que é o chamado GIR, Grupo de Intervenção Rápida. Um segundo ponto é que ao longo de todo esse processo, nós estamos discutindo aí saída temporária de preso, o fim dela, desde 2019, quando no primeiro ano do meu primeiro mandato. Então foi um processo lento, longo, e acho que já foi internalizado até pela própria população carcerária a possibilidade de que esse benefício fosse extinto do ordenamento jurídico. É claro que o sistema de inteligência está monitorando, nós não temos ainda nenhum indício de que possa haver algum tipo de rebelião ou de revolta dos presos por conta disso, até porque quem recebe o benefício da saída temporária é aquele preso que já está no regime semiaberto, ou seja, está quase progredindo para o regime aberto. Da parte deles, eu acho difícil que eles queiram fazer algum tipo de revolta nesse sentido, porque ele está querendo, no final das contas, receber o benefício da liberdade e responder no regime aberto. Agora, isso não nos deixa... A gente não vai baixar a guarda e o Serviço de Inteligência da Polícia Penal, das Polícias Civil e Militar, estão atentos, sim, monitorando, caso haja algum indício de um princípio aí de rebelião ou revolta por parte da população carcerária, mas eu creio que isso não vai acontecer. E se acontecer, as polícias penais estão preparadas. A gente está conversando aqui no Jornal Gente com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite, sobre essa derrubada do veto do presidente da República, que acaba com a saída temporária de presos no país. Queria uma pergunta na prática também, viu, secretário? Como a Sônia, a próxima já não acontece? A gente sabe que lei aprova, tem que promulgar, talvez regulamentar. Quando é que começa a valer isso? A próxima... É que, assim, alguns estados, antigamente, as saídas temporárias eram vinculadas sempre a datas específicas. Dia dos Pais, Dia das Crianças, do Natal... E os estados não são obrigados a seguir esse calendário. São Paulo, por exemplo, não segue mais. Até por uma questão de imoralidade, né? Porque tem criminosos que ficaram famosos, viraram séries de streaming de televisão, que mataram os próprios pais e recebiam benefício no Dia dos Pais. Então, dentro desse contexto, as datas elas não são similares em todos os estados. Mas na próxima saída temporária, os criminosos já não terão mais o benefício. Então, a gente fica muito feliz por isso, espera de fato. Claro que existe a possibilidade da judicialização ainda. Se isso acontecer, a gente vai apresentar. A gente primeiro quer ser chamado para esse debate e apresentar, baseado em evidências, né, como a gente constrói as políticas públicas baseadas em evidências, as estatísticas aqui do estado de São Paulo. Eu já mencionei em outros programas que de 2006 até 2023, nós somamos um por um aqui na Secretaria de Segurança Pública. Foram mais de 128 mil criminosos que não retornaram para o sistema prisional. Isso gera um prejuízo muito grande para a população em termos de segurança pública. Mas assim, a gente espera que já na próxima saída temporária, em todo o Brasil, os criminosos já não possuem esse direito. Esse é o dado que vale, né? Não aquela falácia, né, de 5% que não volta, de não sei o quê, não sei o que lá. 128 mil que não voltaram ao longo desse tempo todo. Secretário, eu queria aproveitar também aqui rapidinho e ainda colocar para o senhor aqui mais uma questão antes da gente encerrar a entrevista, que é a seguinte. Qual é o caminho das pedras? O que nós precisamos fazer no Congresso? O senhor está afastado das funções, mas conseguiu aí mobilizar uma vitória importante e desde 2019, eu lembro que o senhor falava aqui de um projeto da senadora Ana Amélia, que estava no Senado Sim. Federal. O senhor abriu mão do seu projeto na Câmara para pegar o projeto dela para ganhar celeridade. E aí teve que voltar para o Senado, que o projeto dela, se eu não me engano, permitia uma saída temporária, era algo assim, né? Em 2019, a gente já conversava sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes. Mas agora, no desfecho disso, nós temos outras questões penais a serem enfrentadas. A população quer mudança
Nós acompanhamos isso aqui nos protestos que a sociedade faz. Redução da maioridade penal, fim de outros benefícios para criminosos. Qual é o caminho das pedras? O que os seus colegas deputados têm de fazer para conseguir aprovar um projeto dessa magnitude? Olha, Pedro, acho que o caminho é esse, né? Acho que a sociedade clama por melhorias na segurança pública que passam diretamente pela reforma do sistema de justiça criminal, que tem preponderância nesse contexto, o Congresso Nacional. Esse projeto aprovado, esse da senadora Ana Amélia, como você bem pontuou, ele foi aprovado em 2013 no Senado e ficou parado por quase 10 anos. Isso é um absurdo. Essa negligência, essa demora, essa lentidão do Congresso Nacional. Então, para melhorar de fato, para combater a reincidência criminal, o fim da impunidade, eu levei isso ao conhecimento do governador Tarcísio, que, claro, tem uma relevância política enorme. Ele levou no âmbito do COSUD, no Congresso dos Governadores dos Estados do Sul e do Sudeste, isso foi discutido. Já tivemos uma primeira reunião com o presidente da Câmara e depois com o presidente do Senado, falando sobre a necessidade de reforma de alguns pontos da legislação. Um deles é a segurança jurídica da própria abordagem policial, algo que não deveria nem ser objeto de discussão nossa, mas algumas decisões do STJ, por exemplo, relaxaram a prisão de flagrante delito de criminoso que estava com 30 quilos de cocaína, que viu a viatura da rota aqui em São Paulo e fugiu, e segundo o ministro, ele não teria direito, não justifica a abordagem policial só pelo motivo dele ter visto a viatura da rota e ter fugido. Então, na cabeça de alguns magistrados, isso é muito complicado, a gente não pode deixar brechas para esse tipo de interpretação. Então, nosso objetivo, junto com o governador Tarcísio, é apresentar um pacote relevante de mudanças na legislação, no sistema de justiça criminal, em especial para combater a reincidência criminal e para encarecer o custo do crime para criminosos que pertençam a facções de organizações criminosas. Acho que esse é o caminho e o ambiente é propício para isso, já que segurança pública, se não for um dos principais temas atuais do nosso país, e eu tenho certeza que com o apoio do governador e a relevância política dele, a gente vai conseguir, de fato, uma mudança e uma reforma no sistema de justiça criminal. Muito bem, quero agradecer ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal